Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Começando mais uma edição do Ponto a Ponto Litoral, aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta. Sempre, com informações da Baixada, do Brasil e do mundo, com a participação de convidados especiais, dos nossos ouvintes, você que a cada dia tem dado e feito com que nós estamos conquistando maior audiência em todo o litoral, no interior, em outros estados, em todo o planeta. Já começando com um abraço especial a você que está pela manhã, à tarde ou mesmo à noite. Hoje, quarta-feira, 1º de novembro, começando mais um mês, o 11º mês do ano. Olha, 2023 está dando adeus aí. Hoje que é o Dia Mundial do Veganismo, eu às vezes fico até confuso com o que vem a ser o veganismo, né? Porque não pode comer praticamente nada, né? E os produtos, tenho comprado alguns produtos que vem lá, produto vegano. Mas peraí, isso aqui é produto vegano, por que eu estou comendo, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre esses outros assuntos em outro programa, né? Hoje é o dia de Todos os Santos. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo programa. Eu não sei se foi sacanagem, mas aliado ao dia de Todos os Santos, sabe do que é dia hoje? Dia do homem. Então, acho que é dia de Todos os Santos, você entendeu a ilação, né? Dia de Todos os Santos e dia do homem também, né? Já que as mulheres têm o seu dia, nós trazemos aqui da Rádio Star News também hoje, dia do homem, dia do veganismo e dia de Todos os Santos. Claro que é uma brincadeira que as pessoas fazem, mas fazendo uma ilação aí com o fato do homem, né? Ser o santo da casa, né? Mas lembrando para você que o Ponto a Ponto está no seu 3º ano com muita informação aqui, ao vivo sempre, na maioria das vezes, com muitos convidados aqui da Baixada Santista, lives, vamos voltar com as nossas lives nacionais e internacionais também, e é claro, lembrando, com os principais temas e as notícias da Baixada, do Brasil e do mundo, sempre debatendo com os nossos convidados, e hoje o nosso tema não foge à regra não, muita gente pedindo aí para que nós pudéssemos falar dos principais fatores, né? Por que o desenvolvimento da Baixada Santista não acontece de forma homogênea, não chega de forma ampla? E a nossa região da Baixada Santista, né, metropolitana da Baixada Santista, me parece que ao invés de escalar degraus para cima, está escalando degraus para baixo. Nós vamos falar isso com os nossos convidados. Tenho aqui um jornalista especializado em assuntos da nossa região, tem aqui um economista, nós vamos falar muito sobre isso também. Se inscreva no canal Ponto a Ponto, dê o seu like, participe conosco, sugira vários temas, como também baixe o aplicativo da rádio. Ainda não baixou o aplicativo da nossa rádio? É 10 segundos. Google Play, App Store, você leva na palma da sua mão a programação 24 horas com música e muita informação, mas muita mesmo, né? Os ouvintes já perceberam, tem informação 24 horas. E para você que você tem a sua empresa, ainda não está anunciando em uma rádio, ou você consultou uma rádio, e essa rádio diz assim, olha, para anunciar, eu vou até citar aqui, R$3.000, nós vamos colocar o seu comercial de 8 às 10 da manhã. Aí o sujeito pensa, 8 às 10 da manhã, quem ouviu o resto da rádio não me ouve mais? Não, não ouve. Se você estiver conosco aqui, a sua propaganda, o seu produto, o seu serviço estará 24 horas no ar para toda a Baixada, para o Brasil e para o mundo. Se você trabalhar para a região, está aí no ar. Se for para o Brasil ou se for para o mundo inteiro, você estará no ar também em áudio e vídeo. Então já sabem, entre em contato com a nossa produção comercial também, pelo nosso WhatsApp. Virgínia, qual é o WhatsApp do nosso departamento comercial e aqui da rádio também? 13998-058709, repetindo, 13998-058709. Boa, muito obrigado. E também o nosso Instagram, que é o Instagram Rádio Star News Santos. E aí você vai ingressar nesse universo com boa música e durante o dia inteiro, a cada 40 minutos, meia hora, notícias, né? Informação, fora os blocos de tecnologia, inovação, o bloco de pet, Minuto Esporte, empreendedorismo. Olha, são 10 blocos diferentes com informações para você todos os dias. Deixa eu pegar o bom dia aqui dos nossos convidados, que vão me ajudar a falar muito sobre a Baixada Santista, essa região metropolitana que, no papel, ela vai bem, mas na prática precisa melhorar demais. Como a gente está começando mais um mês, o mês de novembro, o ano vai finalizando. Bom dia, meu querido Marcos Santana, jornalista, especialista aqui na nossa região, experiência na nossa Baixada Santista, editor, muitos anos de um jornal muito conhecido aqui da região, né? Quando a gente fala em Jornal da Orla, a gente lembra do Marco pelo belíssimo trabalho, sempre discutindo com vários atores da região e do estado,
né? Quais seriam os melhores caminhos? Já deu para achar o caminho, Marco? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia a quem nos acompanhou aqui na nossa programação diária. E é um prazer, um privilégio participar aqui. E, Eduardo, infelizmente, a gente testemunha os mesmos diagnósticos, mas, infelizmente, as soluções acabam não sendo implementadas. Mas é sempre importante, é sempre oportuno a gente debater essas questões regionais, o desenvolvimento, fazer esse diagnóstico e também propor soluções para trabalhar pelo desenvolvimento econômico e também social aqui da nossa região. Vamos comentar sobre isso e também apresentar aqui o economista, professor, perito, nosso querido Denis Castro. Está muito requisitado, hein? Eu vejo o Denis em vários programas aqui. O Denis, tem hora que ele está de paletó e gravata. Aqui ele pode vir mais despojado, fica à vontade, já é de casa, né? E ele que domina muito bem esse fato dos números. Eu vejo alguns artífices aí, alguns deputados, né, principalmente estaduais, não, mas a região está bem. Eu fico procurando bem, onde é que está o bem, né? Cadê o bem aqui, né? Faltando tanta coisa. Primeiramente, né, o Denis, bom dia, elevar a condição socioeconômica da população, uma demanda gigantesca de infraestrutura. Fala-se muito, nossa, a Baixada Santista é uma das regiões mais importantes do Brasil. Sim, eu posso até concordar, mas é uma região extremamente turística, né, onde nós não temos um aeroporto sequer, onde nós temos deficiências, né, muito grandes. Se a gente pegar um paralelo do que é a cidade de Santos, em comparativo com outros municípios, nós estamos na Baixada, nós temos 9 municípios, né? Mas a diferença é muito grande. Nós vamos só discutir isso também, falar, por exemplo, o Santos ocupando a 47ª posição no PIB do país, né? Mas é assim um PIB um pouco enganoso, né? Porque ele passa pela cidade, concentra, claro que a cidade é a que oferece uma melhor condição em serviços, mas muito mais deveria ser colocado. Aí você tem Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente, por aí vai. Bom dia, Denis. Bom dia, Eduardo. Bom dia à nossa audiência. Bom dia, Marco. Bom dia, Virgínia. São questões aí que você colocou, foram várias questões, né? Sim. O problema que Santos enfrenta aí há mais de 30, 40 anos, a sua vocação turística não foi concretizada, a Baixada Santista não se desenvolveu nesse sentido, não criaram as situações para isso. Eu até trago um comparativo, né, que foi motivo de estudo meu há uns anos atrás, a questão das redes de negócios e redes de colaboração. Ou seja, a região metropolitana da Baixada Santista deveria se articular como uma rede para uma cidade cooperar com a outra. Exato. E não competir com a outra. A gente observa muitas vezes competição por fatia no orçamento, por emenda, questão da saúde, sendo que essa região ela deveria ser toda articulada, tornando cada cidade especialista em algum setor produtivo. É importante a gente trazer de novo algum tipo de indústria para Santos. Sim. Apesar de não ter vocação, é importante ter. Exato. Precisa ser uma cidade indústria, mas a gente pode trazer indústrias de tecnologia, uma série de inovações aí que também já apresentamos em congressos aí junto à Ordem dos Economistas do Brasil e junto com o Santos. Então, existem várias saídas, mas tudo passa de uma articulação, coordenação da região, né? A região tem que se robustecer, uma cidade cooperando com a outra. Sim. Uma cidade cooperando com a outra, uma cidade completamente interligada, e isso passa também pela educação, de preparar essa mão de obra com um projeto que você propõe para essa região. Vai ser turístico, vai ser industrial, vai ser tecnológico, vai ser no âmbito da economia criativa. Você tem que preparar as bases para isso. E planejar com as outras cidades. Não pode haver uma competição, como a gente observa muitas vezes, uma competição, até uma mesquinhez nessa questão das cidades. Então, elas precisam ser articuladas como uma região metropolitana. Santos é realmente uma das cidades mais importantes do país. Sim. Um exemplo que eu sempre dou é se você tirar Santos. Olha o Brasil hoje, tira Santos. Você vai impactar no PIB do Brasil, provavelmente 1/3 do PIB do Brasil vai ser impactado pela você tirar a cidade de Santos. Ou seja, a cidade de Santos é importante, no entanto, não existem políticas públicas adequadas e coordenação regional, estadual e federal e plano para desenvolvimento. Isso daí a gente já está batendo nessa tecla aí, sei lá, 30, 40 anos, que antes era a grita de que os nossos jovens saíam daqui para trabalhar em São Paulo, né, para trabalhar em outras praças. E agora existe uma grita ainda pior, né?
esses jovens resolveram não ter filhos, são pais de pets. A gente não tem nem mais jovem para exportar para fora. A gente precisa olhar com carinho essa questão do desenvolvimento, que passa por planejamento, investimento adequado e coordenação. A gente vai comentar esses outros assuntos aqui no programa de hoje. Eu vou rápido levar o nosso primeiro. E nós aqui, o Marcos Santana, o Denis Castro, vamos comentar muito sobre isso. Tem vários elementos para que a gente possa comentar. A questão do desenvolvimento econômico, da infraestrutura, também que nós possamos ter, consolidar literalmente a Baixada Santista, que já foi uma região metropolitana até mais importante, mas não perdeu a sua importância, perdeu sim, como seus atores não interpretaram. O Denis citou em relação à instalação em indústrias. Claro que poderíamos ter, claro, a gente tem que analisar o que é possível, mas, por exemplo, uma indústria de beneficiamento, cabe aqui. Você tem, por exemplo, a área continental de São Vicente, você tem aí áreas em Praia Grande, em outros municípios. A gente tem um mercado hoje muito ávido, os chineses estão chegando para cá com a expectativa de, por exemplo, trazerem carros praticamente prontos, né, e serem montados aqui. Se eu não estiver equivocado, o maior porto da América Latina está em Santos. Então, nós perdemos já esse leilão. O Porto de Santos já foi o maior exportador de veículos da América Latina. Um dos maiores portos do hemisfério sul no mundo. Exato, exato. Não é só do Brasil. Exato, e poderíamos estar muito melhor. Mas nós vamos ao nosso primeiro intervalo, em nome de Emoliz Logística, soluções de comércio exterior. Há mais de 20 anos, hein? Acesse emolizlogistica.com.br. Também Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção em vistorias para o seu carro. Você que é particular, você que é lojista, com 6 endereços, em Santos, Joaquim Távora, no Quadron, Ademar de Barros 2765 no Guarujá, também Francisco Rodrigues Filho 49 em Mogi das Cruzes, Roberto Almeida Vinhas 935 na Praia Grande, Antônio Menino 330 em São Vicente, e também agora a mais nova unidade, né? Capitão Constâncio Santana 368 em Santa Branca, Vale do Paraíba, ali próximo a Meritiba Mirim, São José dos Campos, a nova caçulinha, né? A nova loja da Forte. São 6 lojas para atender você que é particular, você que é empresário, tem a sua loja de carro. Também destacar a Eng Plus, qualidade faz a diferença, e você quer morar em Santos, procure os lançamentos como Mykonos, Ilha de Malta, da Eng Plus. Acesse engplus.com/malta ou engplus.com/Mykonos. Aí você vai notar a qualidade faz a diferença mesmo. Mas se você vem para investir aqui no seu primeiro imóvel menor, entre em contato com a construtora Eng Life, do mesmo grupo Eng Plus. Você vai conhecer o Piazza Torino, o primeiro conceito Smart. E do que é conceito Smart? São pequenas unidades de 38, 56, 67 metros quadrados, com todo o conforto e lazer, num ponto nobre de Santos, ali ao lado da Afonso Pena, na João Fredo 363. Então já sabe, Eng Life, Eng Plus, uma dupla de construção vencedora, para que você possa, como construtora e colaboradora, fazer o melhor negócio. Também falando de Ronaldo Ramos, martelinho de ouro, o melhor martelinho de ouro de todo o litoral, hein? Com experiência internacional em grandes montadoras, servindo aqui na Baixada. Na Vila Matias, na Comendadora Martins, 191, telefone 9740-85990. Na volta do intervalo eu falo de M. Rocha Contabilidade, Mecânica Leomar, Tintas e Tintas, a loja que mais tem de tintas, e também Escola Santista de Astrologia. Virginia, vamos ao intervalo, muito aqui com o Marcos Santana, com o Denis Castro, e mandar um abraço para o nosso querido Antônio Sanches do Guarujá, que sempre cobra, né? E que Guarujá, que já foi a pérola do Atlântico, segundo ele, hoje é a bijuteria do Atlântico. Segundo ele, o Guarujá deixou de andar para frente. Ele tem umas broncas dele pela falta de investimento. Eu volto já. A Eng Life Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Eng Life Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor
Solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com o programa de hoje aqui, né? Um programa muito importante para que nós possamos falar desse tema que é a Baixada Santista nesse 1º de novembro, começando o penúltimo mês do ano. E segundo alguns especialistas, né, aqui para os nossos convidados, tanto o Marco Santana como o Denis Castro, o Denis e o Marco, né? Eles elencam aqui como alguns fatores preponderantes para o desenvolvimento da nossa região. Primeiro, o capital físico da região, que é importante. O capital humano, né? Quando a gente fala em região geográfica, fala em material humano, tecnologia e elencar os artistas que vão fazer com que isso aconteça. Mas a gente vê, né, o Marco e Denis, primeiro a questão econômica, né? Exceção feita a cidade de Santos, que tem uma arrecadação sempre bastante positiva, a gente está aí há 2 meses para acabar o ano, a perspectiva, pelo menos, é muito otimista de Santos, uma arrecadação da sua receita algo em torno de 5 bilhões de reais, o que é muito dinheiro em comparação com outras cidades, mas mesmo assim a gente vê dificuldades na infraestrutura, a gente vê o tão sonhado túnel Santos-Guarujá, a gente vê a tão sonhada modernização efetiva, mas não, quando a gente fala em Porto de Santos, até mandar um abraço pessoal lá de Itajaí, o Wellington, Rodolfo e toda a equipe lá, são mais de 30 pessoas, estão um pouco mais felizes agora, me parece que Itajaí vai começar a andar de novo, mas a gente fala em várias coisas. O Marco e Denis, quando a gente fala em Baixada Santista, a gente fala em 9 municípios, sim, porém a gente tem todo um entorno aqui, né? A gente pega, por exemplo, alguns fatos importantes, quando você fala em região metropolitana, fiz vários programas aí com pessoas da GEM, do Condesb, que são os prefeitos, né? Eles falam muito a respeito disso, mas você pega, por exemplo, você vai pesquisar aqui o estado de São Paulo, regiões metropolitanas, vamos pegar por população para a importância. A principal delas, sem sombra de dúvidas, é a região metropolitana da capital, né, São Paulo, que agrega um número importante, segundo o último censo aí,
praticamente quase 12 milhões de habitantes, né? É um potencial. Aí você tem a região metropolitana de Campinas, que também cresce muito, né? Equivalência a São Paulo. Você tem a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que também tem mostrado um avanço populacional. Você tem a região de Sorocaba, que também tem crescido muito com a recepção de várias indústrias. Fato esse que não acontece no nosso litoral, pelo que o Denis até colocou, mas vamos discutir isso. A gente tem aqui a Baixada Santista, né? Que agora tem mantido um aspecto de um possível crescimento a médio e longo prazo. Você tem Ribeirão Preto, a região de Piracicaba, São José do Rio Preto, Jundiaí e Franca. Ô Marco, você que está há quase 30 anos na labuta nisso, a gente já viu passar muita gente, muito se falou, muito se apelou investimentos na Baixada Santista. O Túlio Santos Guarujá, o Denis já deve ter lido mais 600 vezes como professor universitário. Algum aluno dele tem dito: professor Denis, dá para acreditar que vai sair a ponte, túnel, Pinguela, sei lá, alguma coisa que ligue Santos ao Guarujá? Aí o professor, claro que é otimista, vai lá e diz assim, ó, financeiramente assim. Ô Marco, tem tanta coisa para acontecer, né? Quando se fala que a região da Baixada Santista hoje está na 5ª, 6ª posição da região metropolitana, a gente caiu. Exatamente. O Eduardo, Denis e quem nos acompanha aqui na Rádio Star News, Rádio ponto Star a News, ponto, 3 anos no ar. Eu acho que a atual situação econômica e social que a Baixada Santista enfrenta é reflexo, é uma consequência direta de dois fenômenos econômicos muito importantes, que é o processo de desindustrialização do Brasil, que afetou de uma maneira muito especial aqui a Baixada Santista, por conta do polo industrial de Cubatão. Sim. E também os reflexos do processo de modernização do Polo de Santos, das privatizações, a automação, as concessões de terminais para a iniciativa privada, e a região acabou sofrendo, por conta dessa automação, dessa mecanização, dessa modernização, milhares de postos de empregos foram fechados, ou até mesmo a capacidade de consumo, né, o pagamento, né, os rendimentos dos trabalhadores foram achatados também. Isso acabou refletindo na nossa economia. E nesse aspecto, eu atribuo, a região não se preparou para esses impactos por conta de uma falta de representatividade nas esferas não só estadual, mas principalmente federal. Muita gente até atribui isso daí à própria, olha só, um pouco de história, mas a perda de autonomia política de Santos, anos atrás, por conta disso daí, muitas lideranças políticas deixaram de exercer o seu poder, deixaram de atuar, e, de certa maneira, Santos região acabou perdendo vez e voz junto a essas esferas, tanto estadual quanto federal. E é muito complicado, então, você tentar remediar esse tempo perdido. Sim. Né? E você repara, você está falando de outras regiões metropolitanas, você comparar a representatividade, tanto em quantidade quanto em qualidade, de parlamentares, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional, se você comparar a região metropolitana de Santos com outras regiões metropolitanas, Santos é muito mal representado nesse aspecto, né? Diante da importância, diante do número de habitantes que nós temos aqui, diante da importância do Polo de Santos, até outras atividades como o próprio turismo. Então, para acabar com esse círculo vicioso, é fundamental que a gente melhore a quantidade e também a qualidade dessas representações. Perfeito. Em cima da fala do Marco, precisa. Ô Denis, claro que tudo necessita de investimento. A gente, é claro, não pode esperar apenas repasse de verbas por emendas parlamentares, por emendas dos nossos deputados estaduais. São necessárias, porém são para aquilo ali do dia a dia, do cotidiano, e algumas obras necessárias de infraestrutura. Mas a gente vai amargando, São Vicente chegando aí a 500 anos, a cidade mais antiga, a vila mais antiga do Brasil, com uma série de necessidades de infraestrutura, geração de receita. A gente fala, São Vicente tem um comércio pujante, mas onde tem um ticket médio baixo, né? Porque a arrecadação é pequena, porque a população também ganha pouco. Não é o mal de São Vicente, é uma questão geral do Brasil. O ganho do brasileiro é pequeno. Mas, ô Denis, como enfrentar, como fazer esse enfrentamento? E aí eu vejo, por exemplo, há 2 semanas atrás eu li que grupos árabes têm um olhar especial para o Brasil, entendem o Brasil, um potencial, mas eles não compreendem como nós brasileiros não enxergamos isso de forma clara.
E você tem fundos norte-americanos, fundos portugueses, você tem lá fundos no leste europeu, que tem esse horário. Entendem que o Brasil tem, por exemplo, um plano agrícola fantástico, tem aí uma maneira que, se hoje é um potencial para alimentar boa parte do planeta, pode ampliar isso. Mas o nosso parque industrial, como o Marco colocou, sofreu da desindustrialização. A gente está matando a nossa indústria. Talvez por incompetência, talvez por falta de arrojo, por colocar pessoas em alguns pontos que não o conhecem. Você, como economista, alguém que está ali em cima dos números, a gente percebe, a economia do mundo está mexida. A gente tem conflitos, por exemplo, parece brincadeira, mas Ucrânia e Rússia daqui a pouco, 2 anos. A gente tem um novo conflito ali na faixa de Gaza, Israel com o grupo Hamas, que queira ou não vai trazer impactos na economia de uma forma ou outra. Como é que a Baixada Santista, Denis, pode articular investimentos? Para que você possa comentar bem. Você citou de indústrias. Nós temos em Santos um prédio, é uma construção chamado Parque Tecnológico. Nós estamos falando aqui poxa, mas a prefeitura construiu. Não foi a prefeitura, né, Marco? Quem construiu foi o investimento do Estado. O Estado escolheu a cidade de Santos como sede. Mas não significa que o Parque Tecnológico sirva somente Santos, é para servir a toda a Baixada. Não serve, porque o prédio está ocupado, mas ocupado, muito pouca ocupação e não gera isso. Área continental de São Vicente, temos espaços do Guarujá, Cubatão com seu parque petroquímico, que já foi mais forte. Como gerar renda, receita, crescimento para essa região deles e gerar esse consumo e gerar essa arrecadação? Então, um ponto importante, né, que a gente muitas vezes pega aí no pulo os nossos administradores, deputados, né, na questão quando fala de investimento, eles logo falam do contingenciamento de verba e que não tem dinheiro. Mas quando a gente fala em economia, o que estuda a economia, né? As relações de troca entre os agentes econômicos, que a gente coloca família, empresa e governo, bem como a correta, ideal alocação, melhor alocação dos fatores de produção, como terra, capital e trabalho. Mas quando eu falo de capital, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando do conjunto de instalações aptas a gerar riqueza. Sim. Então, eu estou falando de ferrovia, estou falando das ruas iluminadas, eu estou falando das escolas públicas, privadas, das lojas, dos shoppings. Ou seja, quando eu falo de capital, estou falando disso. Então, quando a gente fala de falta de recurso, a gente está falando da falta da correta alocação dos recursos de produção, que não é dinheiro. Quando a gente fala disso, a gente não está falando de dinheiro. Basicamente, terra, capital e trabalho, né? E também acrescentou nos últimos tempos aí um outro fator, que é tecnologia, que a gente traduz como educação. Quando a gente fala de terra, a gente também não está falando da terra, né? Sim. A gente está falando dos recursos do meio ambiente, exato, que são factíveis da gente extrair riqueza, aproveitar economicamente. Um lado que Santos também não explora, faz sol praticamente o ano inteiro. Poderia ter investimento em geração de energia solar, poderia utilizar o mar para poder produzir energia elétrica também. Ou seja, muita falta de capacidade de entender como alocar esses recursos de produção. E quando a gente fala do fator de produção do trabalho, a gente está falando de mão de obra. Isso. A gente está falando da população. População economicamente ativa, os jovens, ao encontrar posições de trabalho para essas pessoas, poderem obter sustento, gerar riqueza, consumir, porque o consumo é a válvula mestra do desenvolvimento. Movimento da economia da região. Então, e você tem uma série de carências na região. Então, quando a gente fala aqui falta de desenvolvimento, eu falo falta planejamento, falta execução adequada, não falta dinheiro. Não falta dinheiro. São Vicente está numa situação horrorosa, que os gestores são horrorosos. Exato. Porque eu vejo os comércios em São Vicente prosperarem de uma forma. Sim. Eu vejo aquela área continental, parece uma cidade nova, com construção, com pavimentação, e é obra, e é casas novas, e as padarias, e todo mundo prosperando. E eu falo, como é que São Vicente fala que não está faltando algo de errado tem, né, Denis? Então falta administração pública, ajudar essa gente trabalhadora, essa gente que quer trabalhar, incentivar, não atrapalhar, né? Criar meios de você aproveitar melhor esses recursos produtivos. E quando eu falo do capital,
Eu estou falando de um monte de escola que está fechada. Um monte de escola que não funciona a pleno vapor, que poderia estar requalificando a mão de obra tanto em Santos, quanto em São Vicente, quanto em Praia Grande, quanto em Itanhaém. Ou seja, você tornar essa estrutura educacional ativa, né, para requalificar a mão de obra do mercado, aumentar a produtividade, abrir novas frentes, como trazer indústria de novo, algum tipo de indústria, sim, algum tipo de produtividade para a região, nem que seja indústria de bala, indústria de artesanato, faz qualquer coisa, mas você tem que aproveitar o capital que você tem. São os prédios, né? São os prédios, são os professores, são a infraestrutura e o tanto de obra que a gente precisa fazer na cidade. Exato. Ou seja, com criatividade, boa vontade, correto planejamento, não precisa nem acertar o planejamento 100%, mas só executar no caminho correto, a gente consegue resolver esse problema econômico. Então, quando o árabe olha para cá, ele olha o seguinte: poxa, eu construí riqueza no deserto, o israelense também. Exato. Eu estou plantando uva no deserto, eu tornei a terra improdutiva produtiva. Como é que no Brasil as coisas não dão certo? Os caras têm petróleo, os caras têm água, tem sol, tem chuva, tem mar pra caramba, tem uma série de opções de desenvolvimento e geração de riqueza, e que a gente fica nessa, falta dinheiro, tem dívida, é juros da dívida. Gente, a gente precisa tomar um caminho do trabalho. Tem uma questão interessante, o Denis tocou num ponto importante. Mas eu queria acrescentar para você, que você vai comentar isso, não sei se é. Sabe que dá a impressão, o Denis colocou com muita propriedade, os nossos políticos, na grande maioria, não vou generalizar, mas na grande maioria, por exemplo, se falta o túnel Santos Guarujá, se falta a terceira via de acesso à capital, à Baixada Santista, se falta um parque industrial, parece que ninguém quer fazer, para continuar sempre dizendo, se eu for eleito, eu farei. Se eu ali estiver e me reeleger, eu farei. E nada acontece. Porque eu nasci, tive a minha infância, juventude, daqui a pouco estou envelhecendo. Esquece esse túnel, velho. Esquece. Desculpa te interromper, mas eu queria passar mais isso para você. Eu queria tocar justamente nesse ponto. Quando você fala da terceira pista, da ligação entre o Planalto e a Baixada Santista, eu acho que a Baixada Santista, de um modo geral, ela deixa de criar boas oportunidades, bons ambientes para negócios, por deixar de investir e de concentrar esforços para viabilizar projetos importantes como essa terceira via. Porque não é apenas uma estrada que vai trazer os turistas do Planalto para nossas praias. Muito pelo contrário. A importância do ponto de vista econômico, da questão da logística, é muito maior do que isso. Porque esse projeto, chamado Linha Verde, é um projeto que já está praticamente engavetado há 10 anos. Exato. Ele prevê a implantação de mais uma pista rodoviária, né? Mais do que isso, uma ligação ferroviária, conectando o Planalto ao Porto de Santos. E com isso daí, você aumentando a capacidade de escoamento de cargas do Porto de Santos, tanto pela via ferroviária quanto pela via rodoviária, você oferece um ambiente de negócio muito melhor, você mais atrativo para que os investidores realizem seus projetos aqui. E aí não apenas em Guarujá, ou Cubatão, mas também São Vicente e até outras cidades aqui da nossa região. O que falta, então, nesse aspecto, Eduardo, é uma concentração de esforço para pressionar politicamente para que essa obra finalmente seja viabilizada, porque é um projeto que depende fundamentalmente de vontade política. Ou seja, o governo do Estado de São Paulo, pelo que a gente acompanha, ele não está disposto a colocar investimentos dos próprios cofres. Ele vai fazer um processo de concessão para a iniciativa privada. O que está em dúvida aí é qual que vai ser a modelagem para que essa concessão vai ser feita. Mas eu acho que quando se discute qual que vai ser a modelagem, a Baixada Santista perde um tempo muito precioso. Porque quando a gente fala de investimentos em logística, de infraestrutura, 10 anos é logo ali, depois de amanhã. Marco, você analisar em cima até do que o Denis comentou, eu me recordo quando eu atuava como repórter, viajando no interior, o país aí fazendo jogos de futebol. Vou dar um exemplo aqui. Você ia para uma partida aí de futebol do Santos, por exemplo, contra o América em São José do Rio Preto. O que era comum de observar? Você tinha uma tribuna no estádio, e lá você via o prefeito de São José do Rio Preto, o prefeito da cidade vizinha, outro prefeito, e você vê naquele local
o hotel sendo servido, e aí, como nós estávamos no setor de imprensa, você percebia deputado Y, deputado X, deputado A, vários deputados, entre estaduais e federais até. Eu achava aquilo diferente, porque aqui eu não via. A gente não vê até hoje, né? E uma ocasião eu peguei, eu estava até narrando o jogo, e aí estava lá o Edinho, não o filho do Pelé, o prefeito lá, era deputado, lembra? O Edinho. Que virou ministro também. Virou ministro, exatamente. E lá ele foi muito gentil, cordial, começou a conversar, falamos da Baixada Santista. Não, aqui a gente, por exemplo, se reúne. Até nessas ocasiões, a gente tem aqui festa, né? Agrícola, festa com enfim. Mas qual é nesse status? Estamos no prolongamento da rodovia. A gente discute em comum aqui. Benefícios para toda a região. Ó, na cidade do Marco, tem espaço para trazer uma indústria tal que eu tenho contato. Marco, vamos sentar para tomar um café, vamos almoçar então todo mundo junto, para a gente elaborar isso? Vem essa indústria. Olha, precisamos de 1 ou 2 ou 3 aeroportos aqui para a região. Tem área na tua cidade aí, Denis? Bom, eu tenho uma área lá que a gente pode conversar. Vamos sentar e conversar? Então, existe uma frente, tanto estadual como federal, para a região, que observa isso. E você vê que aqui a gente tem muita política do não. Eu lembro que eu sentei ao lado dele, já não estava muito bem de saúde. Com certeza o Marco entrevistou ele várias vezes, o João Otaviano. Ele pegou um pedaço de papel, uma caneta, e ele falando aeroporto, ferrovia, ligação seca. Inclusive ele falou, olha, vocês têm já um rodoanel pronto, é só fazer com que ele funcione. E aí eu perguntei, eu podia perguntar, eu estava por uma rádio da região, e também convidado por uma rádio de São Paulo, e ele disse assim, isso aqui eu já passei para o governador, para o João, era o João Dória, né? Ele entende que sim, mas ele falou, pô, mas ninguém sobe na serra para me perguntar nada, eu não vejo ninguém envolvido nisso, existem investimentos. Aí o Dória era expert nisso, ir para o exterior e trazer investimentos. Só que, claro, que a gente sabe que tem uma conta que tem que ser paga, né? Mas a gente não percebe isso, o Marco e Denis. Então a gente só fala, estamos chegando em 2024, precisamos de infraestrutura, precisamos de indústria, precisamos de serviços. Eu me recordo, indo a São Paulo também, os centros de convenções, vou dar um exemplo aqui, o Center Norte, você pegar ali, o Centro de Exposições Imigrantes, eles têm lá toda a sua programação reservada por 5, 6, 10 anos. E sempre falam assim, por que não a Baixada Santista, viu, Denis? Não tem um centro de convenções metropolitano que fosse atender. Estamos a um tiro aqui da capital? Não. Uma certa ocasião, o agora ministro, Márcio França, eu tive a oportunidade, ele fez aquele centro de convenções de São Vicente, e ele dizia que a ideia dele era justamente criar um espaço que pudesse ser a confluência de todos os municípios, que estava ali ao lado da rodovia dos imigrantes, mas também nunca virou. Ô Marco, esse é um pequeno detalhe. Começando dessas reuniões que eu digo dos anos. Aqui a gente vê um deputado que não fala com o outro, um deputado que não gosta do outro, alguém que você de repente vota, não que eles não tenham direito, sim, mas está, por exemplo, em Brasília ou está na Assembleia, mas já pensando na eleição principal. Peraí, votei nele para ele ser um deputado para trazer recursos para propor, e a gente não vê isso. E vai passando ano, vai passando. Nossa qualidade política, desde a intervenção que vocês citaram, vamos lá, a escolha biônica, né, como se falava antigamente, de prefeitos, e aí você vem empobrecimento de uma região que tem Santos como seu... Santos tem o 14º PIB do Estado, mas é muito pouco se a gente imaginar que os problemas em torno de Santos continuam. E quando a gente fala de PIB, é sempre também muito perigoso. O Denis vai falar melhor do que eu aqui. Tem que tomar cuidado com aquela lógica, né? Eu comi 2 pedaços de pizza, então, Eduardo, você não comeu nenhuma. Então, na média, cada um comeu um pedaço de pizza. Exato. Né? Então, aí vem aquelas contas do IDH positivo. Tem uma certa ressalva com relação a esses índices. Né? Agora, essa questão da representação política, além da quantidade, da qualidade, ser muito aquém das nossas necessidades, tem um outro fator aí, que aí eu atribuo, Eduardo, se me permite, sim, ao próprio eleitor. Porque muitas vezes ele não tem a consciência de votar num candidato que tem realmente compromisso com os interesses da nossa região. Né? E muitas vezes acaba votando em aventureiros, em celebridades, em pessoas que são salvadores da pátria, né? Atores pornográficos. Que não tem compromisso algum aqui com a nossa região. Né?
Eventualmente um ou outro aí destina uma verba para Santa Casa, um outro para construir uma pontezinha ali, mas é uma coisa muito pontual. Agora, as questões estratégicas, as questões mais estruturantes, elas ficam fora desse debate. Então, é fundamental que o eleitor ele também tenha essa consciência, né? E o eleitor, por si só, ele não vai fazer um autoaprendizado, uma autocapacitação para conseguir se doutrinar, vamos dizer assim, se capacitar para escolher melhor. Então, é fundamental também as lideranças políticas façam esse trabalho de conscientização, de orientação do eleitor, para ele ter sabedoria na hora de escolher os seus representantes, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional. Em tudo, né, Denis? Começa, por exemplo, nas câmaras municipais, que normalmente aqueles que vão se colocar, grande parte, para a Assembleia Legislativa são vereadores ou estão no seu mandato, claro, existem exceções. Mas quando o Marcos cita, por exemplo, qual o maior PIB da Baixada Santista, a gente sabe que é Santos, mas é algo que a gente tem que tomar cuidado. A gente pega aqui, por exemplo, o percentual, né? Santos tem o 47º PIB do país, você vai pegar percentualmente com 0,29%. Você tem a cidade de Cubatão ainda pela questão do polo petroquímico, 0,21%. Você tem Guarujá na posição 137, né? Com 0,12%. Você tem Praia Grande na posição número 147, com 0,11%. No país, os maiores PIBs aparecem, é claro, né? São Paulo, que tem quase 10%, 9,8% do PIB nacional, seguida pelo Rio de Janeiro, com 4,4% do PIB. Brasília, que eu fico até me perguntando às vezes, né? Como se movimenta o PIB Brasília, né? 3,5%. Qualquer motorista ganha R$8.000. Então, isso é uma coisa fundamental. A gente tem que associar o PIB, mas também com a capacidade de consumo das pessoas que moram nessas cidades. Essa é uma conta que no caso aqui de Santos, o PIB é muito grande por conta da atividade portuária. Só que a maior parte dos moradores aqui vem de braços cruzados, esse círculo de riqueza se transformando de lá para cá. 40% ganha um salário mínimo e meio. E tem um detalhe, né, Denis? Essa questão do PIB, como por exemplo, a gente pode pegar aqui o PIB da Baixada Santista, ele sofreu. O Marco está acompanhando em cima, você também. Por exemplo, no primeiro quadrimestre desse ano, a gente teve aí um PIB que foi uma pesquisa da Fundação SEAD, na casa de 23,3 bilhões, né? E aí você fala, poxa, um PIB em queda, né? E aí, como o Marco elencou, por exemplo, a questão da arrecadação de Santos, necessariamente 100% é o porto. A gente pegar a relação serviço e comércio, ajuda. Quando a gente fala, por exemplo, na arrecadação, a questão da arrecadação da prefeitura por conta de tributos e impostos, ela compõe, mas não é a principal, ajuda. Mas outras cidades, como Praia Grande, Guarujá, conseguem agora. Outras não, São Vicente não tem conseguido. Por uma má administração agora, quando a gente fala em PIB, é extremamente perigoso, porque muito se fala, nossa, a primeira economia do país, o PIB X, ou as primeiras economias também. Como é que funciona essa conta, Denis, quando você não consegue estabelecer essa relação? Por exemplo, as pessoas não têm emprego e quando conseguem são subempregos, ou quando conseguem uma arrecadação pequena. Nós temos aí hoje mais ou menos 77 milhões de brasileiros que não ganham, ou ganham um pouco mais, ficam naquela faixa do salário mínimo até R$ 2.300, R$ 2.500. Não é suficiente para viver. Aí nós pegamos uma disposição econômica do país, que o nosso salário mínimo ele não evolui, ele vai pingando. Economicamente, a gente não consegue ver uma população que consiga honrar os seus compromissos. E aí muitas vezes você ouve, os programas, né, os desenrola da vida para tentar solucionar. É um paliativo, mas me parece que isso não é a solução. Então, se a gente olhar o país nas nossas cidades, na nossa região, porque ninguém vive na União, nós temos os municípios que todos juntos vão formar essa União. Essa é uma conta difícil deles de entender o que o Marco falou. A escolha ela é muito mal feita dos nossos representantes, muitos deles mal preparados, que não entendem essa relação. A qualidade dos nossos representantes é ridícula e infelizmente tem caído ao ponto de a gente ter saudade de, por exemplo, Paulo Maluf. É verdade. A gente fica porque é o sujeito que pelo menos ele vai fazer uma obra, está desviando dinheiro, tudo bem, mas ele faz a obra, ele entrega.
a obra funciona. A gente podia hoje não concordar com os métodos, só concordava com a necessidade das obras. Hoje a gente vê superfaturamento, a gente vê desvio, a gente vê corrupção e a gente não vê entrega. Antes tinha o rouba mais faz, hoje a gente tem o rouba e não faz. Rouba indevida, não faz, não entrega e não está nem aí. Os vereadores... Eu acho que até a quantidade que a gente tem de deputados eleitos, tanto na Assembleia Legislativa quanto para a Câmara Federal, é bastante expressiva de Santos. Só que a qualidade deles é muito ruim. Muitos deles nem lembram que são Santos. Teve um aí que a gente descobriu, a gente lembrou que é de Santos porque ele agrediu a mulher. Né? É verdade. Recentemente. É verdade. Então, quando a gente lembra que ele é de Santos... depois ele fez uma live dizendo de agressão doméstica. Foi ele que foi agredido, mas tudo bem. Mas quando a gente vai encontrar o deputado na página policial. Ele não está fazendo nada pela região que ele vive, a região que ele deveria representar. Então, lógico que a gente está brincando aqui com coisa séria e com fatos que aconteceram, mas é que a qualidade é muito ruim. E essa questão da renda do trabalhador, eu falei no programa anterior que eu participei aqui, dessa questão da educação, né? De qualificar a mão de obra, porque a produtividade da mão de obra brasileira é baixa, e você qualificando essa mão de obra, você leva o salário de todo mundo para cima, todo mundo acaba ganhando mais. Até 96%, perdão, 96% hoje da mão de obra contratada está no ensino médio. Então, se coloca muito aquele sonho que o jovem tem, que é logo sair do ensino e cursar uma faculdade. E ele pula a possibilidade de um bom ensino técnico, que nós vemos vários países do mundo atrás dessa mão de obra técnica. Aí que é projeto de país desenvolvido. É 90% com formação técnica. E 5% a 6% com formação em nível superior. Aí vem que eu já critiquei outras vezes aqui, a política do governo Lula de querer colocar todo mundo na faculdade. É errado. A faculdade é para quem tem vocação para pesquisa. Quem tem vocação para pesquisa. Onde é que você vai descobrir que o sujeito tem vocação para pesquisa? Na escola. É verdade. E colocar como se o nível técnico fosse uma coisa menor. Em países desenvolvidos, o nível técnico é muito melhor do que as faculdades que nós temos aqui. As faculdades privadas que nós temos aqui. E não existe aquela diferença salarial que existe no Brasil. Porque sem ele não existe a pesquisa científica. Ou seja, então no Brasil você teve uma distorção por parte do governo que canalizou recursos para isso, que na verdade só acabou enriquecendo grandes grupos privados de ensino, que está na dele. Se o governo falasse, prepara essa mão de obra para aumentar a produtividade com qualidade técnica, eles iriam fazer. Como o governo falou que ia pagar para fazer, para colocar nível superior, distribui diploma de nível superior para todo mundo. Ou seja, e hoje a gente tem engenheiro que não sabe fazer uma rampa de uma casa aqui em Santos. Ou seja, ele não consegue passar o projeto, né? Ou uma travessia. Ele tem que pagar para o técnico a perimetral e a linha do trem para ligar. Ele tem que pagar para o cara na prefeitura, né? Estou concursado na prefeitura. Você está falando de corrupção? Estou falando de corrupção. Ele tem que pagar para o cara que aprova projeto na prefeitura, para o cara fazer o projeto para ele. Mas esse não é o famoso jeitinho brasileiro? O jeitinho que não é jeitinho, né? Ou seja, ele tem que pagar para o cara fazer o projeto para ele, pagar por fora. Mas o cara não deve ser demitido porque infelizmente as coisas são assim. Mas porque o cara não tem qualificação técnica para entender a norma, para entender o jeito que tem que fazer. Então a gente tem um problema sério na educação, que somado com a desindustrialização que a gente falou aqui, que vem se deteriorando nos últimos anos, nos últimos 30 anos. E é um projeto, né? Um projeto de estagnação. Reforçando que eu sempre falo aqui que em 1991, Brasil e China tinham um PIB praticamente idêntico, com capacidade de capital brasileiro, ou seja, de máquinas, indústrias, equipamentos, superior à da China. Hoje nós temos a China, em período de 30 anos, conseguiu desse saldo. Eu vou intervalo, vou deixar uma pergunta no ar para vocês dois. O Marco já está aqui me olhando. É o seguinte: a escolha do modelo do Brasil, ou as escolhas que têm sido passadas, independentemente de partido, daqueles que estão na frente ou que passaram, tivemos aí durante muitos anos a famosa ditadura militar, onde, por incrível que pareça, não estou aqui defendendo, é uma situação de repressão
ou não se ter democracia, as grandes obras do Brasil foram feitas naquela época. E dali paramos, tivemos algumas poucas. Mas vou dar um exemplo aqui para o nosso intervalo. Ele usou o exemplo, Marco, da China, mas eu vou usar um outro exemplo que vem lá também de uma região muito próxima, que é a Coreia do Sul. Na década de 40, a Coreia do Sul era um país emergente como nós. A gente continua nessa emergência, né, com urgência. A Coreia do Sul deixou a emergência, se transformou na quinta nação em tecnologia e desenvolvimento, priorizou educação, priorizou formação e priorizou um plano e uma meta não para 5 anos. Aquela história que eu me elegi, eu tenho 4, mas eu faço o cálculo para 8, porque eu sou eleito para 4, mas eu tenho que pensar na minha reeleição, que são mais 4, 8 anos eu estou feito. Não. A Coreia do Sul pensou um parque tecnológico, uma população mais preparada, numa distribuição melhor. Só para te ajudar no raciocínio, eles começaram isso na década de 60, olhando o Japão na reconstrução, sim, e a China começou no início dos anos 90. Então são períodos de tempo diferentes. No entanto, resultados são absurdos. E a comparação que a gente está fazendo é, o Brasil não fez nada, o Brasil retrocedeu. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Basicamente é isso. Marco, pega aí, segura para você que quer falar alguma coisa agora. Não, só para ajudar. Acho que a diferença fundamental é que lá eles desenvolveram o projeto de país. Isso. Não de governo, governo de plantão. E eu não estou falando de partido, independente de partido. Aqui qualquer partido que entendesse isso, eu diria assim, ele se colocaria na seguinte situação: jamais sairia do comando do país. Posso cometer um erro histórico, mas é uma opinião pessoal minha. Juscelino Kubitschek pensou. E não pensou em se perpetuar. Talvez. Mas, enfim. A perpetuação... mas o pessoal vai fazer as críticas. A gente está falando em projeto de país e projeto de presidente. País, sim. Projeto de nação. Erros, quando a gente olha para trás, é fácil você analisar. Claro. Para quem está fazendo, para quem está executando, mas projeto de país, levar Brasília para... Enfim. Para o Antônio Leal, né, o doutor Leal, um abraço para ele, presidente da Associação dos Médicos de Santos. Para o Alberto Ribeiro de São Paulo, Alain Pompeia, um abraço. Ele perguntou se o Palmeiras melhora desse ano. Vou perguntar para o Abel, depois te respondo. Porque sem elenco não faz milagre, não. Vem aquela história, como é que eu faço omelete? A Cleide Pisato da Praia Grande, ela que mora lá no Canto Forte, um abraço para ela. A Lúcia Monteiro, lá do Zé Menino. A Tereza Moraes do Macuco, em Santos. O Carlos Alberto, lá do Morro de São Bento. O Luciano Silva, de São Caetano, um abraço para ele. Ele me fez a pergunta lá, o que a Baixada Santista poderia fazer junto com o grande ABCD? Muita coisa. Essa interligação seria importante. O ABCD evoluiu muito financeiramente. Um abraço ao Ricardo Musa, ele é de São Bernardo, está em São Paulo, assessor de imprensa do Procon São Paulo, grande jornalista. Corintiano, viu? Meu professor. Foi seu professor? Meu professor. Trabalhamos juntos na CBN, trabalhamos juntos. Foi meu comentarista na Mega FM, grande figura, Ricardo Musa, hein? Paulo César Guimarães de Lindóia, Ana Cristina Apolinário de Embaré, Wesley Souto do Canto Forte, o Antônio Silva, ele que preside a associação lá no Paraná, Associação LGBTI, que é a mais lá do Paraná, nos dá a honra vir e mexe, precisamos fazer uma live com ele, viu, Virgínia, de lá. Cristóvão Rodrigues de Melo, de Campos do Jordão, a Larissa Lobato, do Gonzaga, ela elogiou você, viu, Virgínia, disse que seus especiais estão bons. Há 2 semanas atrás nós tivemos o da Taylor Swift, né? E teve outros aí, Rod Stewart, Tina Turner, Bruno Mars e outros por aí também, né? Um abraço ao Luiz Plácido lá em Coimbra, em Portugal, José Eduardo Monteiro em Lisboa, pessoal que... E eu vou mais pertinho agora, o seu Elias Menezes, que deixou a região da Baixada Santista. Ele tinha um restaurante, sua família tem um restaurante, muito bom restaurante na Zona Oeste, Norte e Sul. Norte e Sul, os mais... Você conhece o restaurante Sim, Norte e Sul? conheço. Seu Elias Menezes, Sim. nosso ouvinte, espectador, está lá em Cachoeira Paulista. Olha só. Próxima Aparecida, lá ele tem uma pousada. Alô, seu Elias, manda pra gente foto e o nome aí da pousada, pra gente convidar os amigos a fazer o famoso turismo religioso, que a região é pródiga, né? Nós aqui, a gente tem turismo para quê aqui na Baixada? Vamos lá. Não sei, depois eu vou tentar descobrir aqui, né? Eu vou um rápido intervalo, Virginia, volta aqui, deixar essa questão pro Marco e pro Denis, né? Que modelo de país que a gente criou nos últimos 30 anos, 50 anos? A gente falou aqui da China, a gente falou aqui da Coreia do Sul, e podemos falar de outros países, né, que abdicaram de algumas coisas, o próprio Japão, são potências, né? O Japão, inclusive, tem que de vez em quando empurrar os seus idosos, vamos gastar um pouco lá no exterior, vamos visitar um pouco alguém. Não só os idosos, os jovens não, também. Os jovens também, né? Todo mundo poupa muito. Não, e aqui no Brasil, mas até as empregadas domésticas estão indo para a Disney,
Aí dá uma sabatada Agora não dessa. mais, né? Agora não mais. Mas lembra-se, Mas Mário? vamos voltar aí. Vamos voltar aí. Mas lembra-se, como se empregada doméstica fosse um mal para a sociedade. Deveriam ir 10 vezes por ano. Exato, Estaria exato. maravilhoso. Olha, tem um amigo meu que está lá nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: Edu, o cara é advogado no Brasil, se não tiver cliente, ele passa perrengue. O entregador de pizza aqui anda de carro zero, tá? Compra roupa de marca, compra telefone último modelo e não fica devendo. No Brasil, fica apenas no sonho. Eu vou um rápido intervalo e a gente vai em nome de M. Rocha Contabilidade, né, desde 2001. Acesse aí mrochacontabilidade.com.br e tem os melhores serviços em tributação para sua empresa rapidinho, né? Seu carro está arranhando, está com aquele probleminha, né? Como diz o Denis Castro, não dá para andar com o carro fazendo barulho, rateando. Então, aquela manutenção básica é mais barata do que depois que quebra. Então, a Mecânica Eleomar está há 54 anos no mercado. Convido você, ó, dá uma ligada lá, 988-410808, marca uma hora, faz aquela... Se não tiver nada, faz o scan, o cara vai falar, ó, parabéns, pode ir embora. Como pode ir embora? Tem oficina que está cobrando para passar o scan, está cobrando R$300. Então, lá não. Lá o nosso querido baixinho, Roberto Santana, até é engraçado. Uma vez ele levou o carro lá, achei que estava com problema, ele passou o scan, ele falou, pode ir embora, não tem nada. Eu falei, como pode ir embora, não tem nada? Não, isso aí é normal. Ficou, falou, ó, troca isso, troca aquilo ali, rapidinho, mas não tem nada não. Então, deu um toque lá na Mecânica Eleomar, na linha Mar em São Vicente, na Marechal Deodoro 493. Também tintas e tintas, lógico que mais entende de tintas, precisam pintar um Brasil novo, né? Independentemente das cores que você tem aí como prediletas, né? Semana do Feijó 439 no centro, em Santos, na Vila Matias, Antônio Henrique 89, quase lá no segundo Bio. Lá não só metralhador não, no segundo Bio não, né? Lá não. Tem metralhador? Também tem. Pode ser lá com... Que a gente saiba ainda não, né? Boa, Marco. Boa. Tem essa também, né? E olha, agora o cara fala assim, não, subiu o metralhador, mas não usa metralhador. Você acha que vão roubar o que não serve, ô Denis? Pois é. E me engana que eu gosto, né? Também que a gente está cansado de falar aqui no Litoral Ponto a Ponto que não tem crime organizado sem a ajuda do Exército e das polícias civil e militar no Brasil. É aquela Ou história. seja, né? Quem facilitou? Sempre tem facilitado. Quem ajudou? A gente está de olho nos policiais civis da cidade, aqui andando de carro importado, carro de 300 conto, nem está de olho. Nossa, tem isso aqui? Não tem? Você não Isso vê aí, os você caras? tá falando, eu não vi ainda não. Só encontrar os caras na 300 padaria mil aí. reais? Pô, Rapaz, outro dia eu estava fazendo a de conta, mano. brincadeira. Para trocar um carro popular com 10 anos de idade, o sujeito faz a conta assim, ele fala para a mulher, vamos trocar de carro? Ela fala, vamos. Aí que carro vamos trocar? Um carro popular. A mulher fala, mas não tem carro popular. Comprando apartamento à vista no cartório. O policial deveria ganhar muito bem, deveria ser muito bem remunerado, mas o salário deles não dá para isso. Nossa, carro de 300 mil? Estão bem, hein? Vai lá no Palácio da Polícia, dá uma olhada. Então, eu acho que eu vou prestar um concurso para ser policial. Então, ganha bem assim? Ganhar bem não ganha. Não ganha. Ganhar bem não. Então vou cancelar meu concurso. Às vezes no pátio ali da Palácio da Polícia, quer dizer, normalmente eles têm 2, 3 na garagem, né? Então às vezes vão com porcaria para o trabalho. Mas enfim, com todo respeito. Mas enfim, né? Um carro de entrada está na faixa de 70 a 72 mil de entrada. Por que de entrada? Eles falam assim, que o cara que compra entra bem. Ele acha que está comprando um carro, mas não está comprando um carro, ele está comprando um problema, né? E falta tudo. Tem uma indústria, inclusive, aí que ela falou assim, vamos baratear o carro, vamos. Aí o engenheiro pensou assim, perguntado pelo presidente da fábrica, o que a gente faz para economizar? Ele falou, a gente tem que ter pneu, né? Mas a gente, ao invés de colocar 5 parafusos, pode colocar 3. A gente poupa 2. Que nossa, é uma vergonha. Isso aí o carro custa 100 pau praticamente. Aí fala assim, e por dentro? A gente pode tirar isso, pode tirar isso, pode tirar isso. Aí baixa o preço? Baixa. Mas aí a gente consegue vender por uns 70 pau? Vende facinho. Então, se nós aceitamos engolirmos, vai continuar assim. Eu vou um rápido intervalo e volto já, que o Marco Santana, jornalista. Marco, quantos anos de experiência no jornalismo? Nós estamos em 2023, eu acho que 30 anos, 32 anos, 33 anos. Quer dizer, você está estabelecendo um marco zero na Isso, sua carreira. em breve aí, em novembro, mês que vem já. Agora, né? Isso, Hoje vamos no estrear primeiro dia de já. novembro. Já iniciei as entrevistas. Já começou? Já iniciei hoje as entrevistas. Pode dar um pequeno spoiler? Eu sou da época, viu, Marco? Que spoiler é aquele negócio que a gente colocava atrás do carro, lembra? Não, a ideia é oferecer um conteúdo que ele ele tenha um prazo de validade maior, que as pessoas possam consultar
as pessoas que pesquisarem um termo na internet, elas têm como resposta a entrevista que eu vou ouvir especialistas sobre vários assuntos, né? Com relação a bullying, com relação a finanças pessoais, com relação a comportamento interpessoal, relações interpessoais, homem e mulher, amigos, relação a empreendedorismo. É como o nosso programa de hoje aqui, um spoilerzinho aqui, vamos lá. Esse tema aqui você pode estar acompanhando hoje, amanhã e vai acompanhar daqui a 100 anos. Vamos estar falando da ponte ainda. Vamos estar falando, não, ponte, vamos falar de aeroporto. Os deputados que não temos. Não. Aí vai falar assim, aqui já... Deputado que bate na mulher. Infelizmente. Infelizmente. Violência doméstica nunca foi bom e nunca será, né? Mas o Marco Zero, então, está no forno, em breve o lançamento agora em novembro. Contagem regressiva para o lançamento. Olha, eu quero acompanhar isso aí, viu? E aí, temas importantes, que são recorrentes, assim, não tem data de validade. Quem não vai gostar é o pessoal da indústria, né? Porque a gente faz as coisas com data de validade rapidinho, vence tudo logo, né? Cuidado, a gente vai intervalo e volta já com a parte final aqui também em nome de... Viu, Virgínia? Trazer o Jorge, que não tem data de validade, né? Vamos fazer um mapa astral do Brasil e um mapa astral da Baixada Santista. Eu não sei o que vai ser pior. E o Fernando Chagas quer participar desse dia. Eu fiquei preocupado. O Chagas é esotérico também? Não, né? Eu fiquei preocupado com esse interesse do... Será que tem alguma já coisa fizeram acontecendo? um programa juntos no final do ano. Tá com interesse, os dois acertaram na parte política. O que o Jorge falou, o Fernando falou. E o Fernando, dali em diante... O Jorge fala... que os astros, admira muito o Jorge. Que estudo da astrologia mostra e o Fernando fala nos números. Isso. Fiquei preocupado. Vamos a intervalo, voltamos já. Astrologia também é matemática. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com o programa de hoje, aquele desta quarta-feira, 1º de novembro, né? Então você já sabe aqui, a gente como faz o nosso trabalho diário de segunda a sexta-feira com ponto a ponto, das 8h30 até 10 horas da manhã, normalmente a gente vai até esse horário, às vezes estoura um pouco, e hoje o nosso dia, né? O dia do homem e o dia de Todos os Santos. Esse negócio vai acabar bem, esse negócio de Todos os Santos, né? Tem gente que vai acreditar, né? Mas tem gosto para tudo, né? Hoje recebendo aqui o jornalista Marco Santana, que vem aí com o seu Marco Zero, agora nesse começo de mês de novembro, com grandes entrevistas, vai ser um programa semanal. Não, o programa é diário. Diário? O programa é diário. Que coragem, hein? Teremos entrevistados, também teremos reportagens, teremos também muitas dicas de viagens. Boa! Dicas de destinos, tanto nacionais quanto internacionais. Nesse momento, por exemplo, também... ir para a faixa de Gaza não é uma boa dica de turismo, né? Não é. Israel também não é uma boa para ir agora. Mas é uma boa, né? O cientista gosta de viajar e, é claro, como vai ser pela internet, o Marco pode mandar. Política regional também. Política regional bastante, também. Né? Vamos discutir bastante essa questão do desenvolvimento econômico e social. Isso aí, porque é importante a gente sempre associar o desenvolvimento econômico e social, porque uma coisa tem que estar atrelada à outra. Né? Eu deixei antes do intervalo essa questão de um modelo de país. Se é que a gente tem algum, eu citei aqui, nós citamos aqui, Coreia do Sul, China, Japão e por aí vai. Ô Marco, primeiro você, porque o Denis concluía, falava, depois eu quero uma análise econômica do Denis como professor também, né? A gente não vê essa discussão de modelo, a gente vê agora, já o ano vai acabar, reforma tributária, acabouço fiscal, a gente vê alguns artífices em Brasília, um de olho na cadeira do outro, movimentações políticas regionais que podem interferir nas eleições municipais, daqui a 2 anos, eleições, por exemplo, estaduais, e a eleição maior, majoritária, para o nosso executivo. Então a gente percebe, por exemplo, nós aqui, qual é o nosso modelo? A gente teve aí praticamente 2 semanas atrás, o primeiro turno na Argentina, onde o Milei falou, vou ganhar no primeiro turno, vou levar e vou fazer uma Argentina diferente, né? Inclusive ele desceu além aqui no nosso país, falou mal do presidente Lula. A América Latina, né, a Centro-América, parece que está faltando literalmente as cabeças pensantes. Qual é o modelo ideal para o Brasil? Agora, o modelo que o Brasil pratica hoje, se você parar para pensar, é o mesmo modelo de 500 anos atrás, que é o modelo exploratório, de explorar reservas naturais, de explorar a agricultura, muitas vezes é uma monocultura, que agora temos um nome mais pomposo, né? São as chamadas commodities, né? São as soja, milho, cana e assim por diante, né? E também as nossas reservas minerais, mas in natura, sem ter qualquer tipo de beneficiamento, qualquer tipo de processamento, né? E infelizmente o resto do país, enquanto um segmento muito específico contabiliza lucros estratosféricos ano após ano, o resto do país vê praticamente de braços cruzados toda essa riqueza se transportar ao longo do país, né? As grandes fazendas na região centro-oeste, região norte do país, e o resto do país acaba sofrendo, apenas testemunhando esse círculo virtuoso econômico, né? Então é fundamental mudar esse modelo econômico, né? Investir nesse processo de reindustrialização, que a reindustrialização, a gente, além de aumentar o PIB do Brasil, além de a gente aumentar
a quantidade de produtos exportados, produzidos até consumidos no próprio mercado interno, você aumenta a oferta de empregos, não só na quantidade, mas também na qualidade. Você melhora o nível de consumo dos brasileiros. A partir do momento que você começa a gerar empregos mais qualificados, a remuneração é maior também. Exato. Com isso daí você acaba aquecendo a economia, porque você aumenta o poder de compra dessas pessoas, né? Mas infelizmente o Brasil ele optou, por conta da pressão desses grupos específicos, optou por esse modelo econômico que é mais, vamos dizer assim, simples, para não dizer simplório, né, da exploração do agronegócio, da questão das reservas minerais, e a gente precisa reverter essa situação. Isso aí só se faz com mudanças sensíveis, não só na nossa legislação, mas na própria mentalidade das lideranças, da classe empresarial também, que existe uma parcela da classe empresarial que é meramente predatória. Muitas vezes, uma parcela da classe empresarial prefere aplicar o seu dinheiro no mercado especulativo. Exato. Do que no mercado produtivo. Então, exato, é preciso também haver essa mudança de chave, mudança na lógica da economia brasileira. Ô Denis, em cima da fala do Marcos Santana, a gente já comentou aqui, até uma fala sua que gerou muitos comentários, até o nosso querido Espaço em Portugal falou, gostei, vou passar aqui para os amigos. A gente falou, por exemplo, uma Vila Belmiro, quando a gente fala em pegar a classe dominante, os mais ricos, né, e taxá-los, né, e aí eu até brinquei com você, falei, Denis, cabem todos na Vila Belmiro? Você falou que sobra espaço, lembra? Sobra muito espaço. Parece o Maracanã, né? Essa classe, que é que o Marco citou, ela prevalece como uma classe dominante, aquela que cria um abismo social. Não sou contra o caso de você ter milionários e ricos, não, pelo contrário. Ô, Dório, só me permite um parênteses aí. O Denis foi preciso. Sobra espaço na Vila Belmiro, mas tem muita gente que está vendendo pipoca na esquina que acha que tem um assento nas cativas ali. Com certeza. Né? Você sabe que tem gente da classe média, que inclusive ele fala... Quando fala de super rico, eu acho que está falando dele. Ele fala que é da classe média alta, só quando ele vai no bondinho aqui do Monte Serrate, ele é a classe média alta, que ele sobe. Que não é, mas ele entende que é com ele, né? Mas essa classe dominante, por exemplo, se a gente fizesse equivalência em outros países, o ganho daquele mais bem sucedido não é tão gigantesco perante a diferença do Brasil. Claro que o grande empresário lá, você vai ter vários nomes que são milionários, miliardários, mas estou dizendo do cidadão comum. Ele consegue ter lá a formação dos seus filhos, comprar sua casa, ter os seus bens. No Brasil não, a gente tem mais de 70 milhões de brasileiros numa faixa de com quase nada ou sem nada. E aí você não vê esse abismo sumir, pelo contrário. Aí você vê de vez em quando, vamos aumentar o salário mínimo para 1.320. Mas peraí, se aumentar o salário gera inflação. Ora, aí a gente fica sempre debatendo essa questão e a gente não consegue avançar. Entra aí nesse ano, o ganho do brasileiro é pouco. Aí esse brasileiro não se prepara de forma correta, não busca uma formação acadêmica boa. Não estou dizendo só universidade, aquilo que a gente disse, uma formação técnica para buscar um bom emprego. Ou até avançar, deixar o país para buscar esse emprego lá fora. E a gente fica sem esse modelo. É um modelo educacional correto, um modelo estruturante para a nossa indústria, um modelo correto para a gente investir como um todo, não produzir, por exemplo, falas como a do governador do Rio Grande do Sul, acompanhada por outros. O Sul e o Sudeste não podem continuar mantendo os benefícios e a pobreza do Norte e Nordeste. Ora, cara pálida, nós vivemos num país... Então separa, se acha que não quer sustentar ninguém. Nós temos eficiências. Ao longo dessa história, a exploração do Sudeste e do Sul em relação à mão de obra do Norte e do Nordeste foi gigantesca. E lembrando, se não fosse essa mão de obra barata, escrava em muitos casos do Nordeste, não teríamos uma região metropolitana de São Paulo tão riquíssima. Ou eu estou errado? No caso, a fala do governador, ela foi muito infeliz, né? Mas, sim. Mas ele tem razão quando ele fala de que aí não é só no Norte e Nordeste. Existem, eu já falei também em outras oportunidades. A maioria dos municípios do Brasil não são autossustentáveis, eles vivem dos recursos que são transferidos do governo federal. Ou seja, não existe um projeto também para que eles se tornem sustentáveis, né?
Ou seja, se não é sustentável, a gente falou aqui no outro programa, junta com o município até ficar sustentável, para vocês conseguirem pagar as próprias contas sem ajuda do governo federal. Modelo ideal de desenvolvimento para o Brasil, a gente precisava trazer um plano de ação imediata, né, de reindustrialização do país, Sim. realocação dos fatores de produção, aproveitar melhor os recursos naturais, como a energia solar, energia eólica, energia gerada pelas águas do mar, recuperar as nossas hidrovias, um projeto ferroviário, um projeto rodoviário, ou seja, a gente tem um país para construir. Mas tudo isso vai passar por qualificação da mão de obra, qualificação da população. Quando eu falo da qualificação da mão de obra, eu não estou falando só de criança na escola, eu estou falando de levar também o adulto de volta para a escola. A própria educação financeira. E qualificar a classe política. Isso daí parte da população, só que a população sem preparo não consegue qualificar. Não. Mas a gente precisa ter um plano que venha de cima para baixo, um plano bem estruturado, que seja bem executado, passando por todos esses fatores, o aproveitamento dos recursos que nós temos. E, de novo, o problema não é falta de dinheiro. O problema é você não saber aproveitar os recursos que você tem. Exato. Você tem muita mão de obra ociosa, você tem estrutura para qualificar essa mão de obra, você tem professores ociosos também para qualificar essa mão de obra, e você tem um país carente de tudo, de estradas, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, hospitais, mais escolas, indústrias. Opções erradas, ou seja, que a gente tem. Você tem todos os recursos, eu não estou falando de dinheiro, sim, eu estou falando de terra, capital, exato, trabalho, tecnologia, para você colocar qualquer plano em andamento para você ter um projeto de desenvolvimento dessa população. E também eu sou contra essa questão de oposição aos mais ricos. Os mais ricos são favoráveis a isso porque eles vão vender mais, eles vão ficar mais ricos. Exato. E quanto mais gente bilionária no país a gente tiver, melhor vai ser para o país. Só que, de novo, o modelo de país desenvolvido não faz muita diferença o cara ser pobre e o cara ser rico. O cara pobre ele consegue comprar um carro de última geração japonês, não vou falar a marca que está fazendo o merchan aqui de graça. Aqui no Brasil é caríssimo, lá é carro popular. Exato. Ele consegue comprar com 3, 4 dias de trabalho um celular de última geração. Correto. Se ele tiver a posição mais simples de fritando hambúrguer, primeiro emprego. Exato. Ou seja, ele tem acesso a uma vida boa, acesso a recursos, tecnologia, educação. Se ele quiser fritar hambúrguer o resto da vida, ele vai morar, vai comer, vai viajar. Se ele quiser ter outra profissão, ele vai ter essa oportunidade. E a ideia do desenvolvimento é isso, né? Quando a gente qualifica as profissões, qualifica a mão de obra, você sobra a renda da população, inclusive das profissões mais simples. Sim. Porque você sobra a renda de todo mundo. Sim. Tem gente que se assusta quando eu falo, né? O trabalhador brasileiro produz o equivalente a 25% de um alemão, de um norte-americano ou de um iraniano. Mas peraí, ele frita hambúrguer melhor que eu? Não. Não é questão de fritar hambúrguer. É a questão das outras profissões. Exato. Que vão puxar a renda de quem frita hambúrguer lá para cima. Ou seja, a gente precisa ter um projeto de geração de riqueza. E outro comparativo, você pegar um profissional, um trabalhador alemão, ele produz muito mais e melhor em muito menos tempo do que um profissional brasileiro. Não, é isso, né? O que o brasileiro produz de segunda a quinta, ele produz numa segunda-feira. É isso aí. Essa questão aí da... por que a renda no Brasil é baixa? A gente tem a questão do imposto, a gente tem a questão da inflação que come a renda, mas principalmente que nenhum político aborda a questão da produtividade. Porque passa pela incompetência deles em formar a mão de obra da população adequada. Não, e o nosso ministro recentemente declarou, o ministro Luiz Marinho, né, do Trabalho, que não vê com maus olhos, quem sabe uma semana produtiva de 3 a 4 dias, que é o modelo que alguns pais... Eu não vejo isso no momento do Brasil prático para se colocar. O Brasil tem 30 anos para caminhar, como exato. Se não mais, essa proposta aí, eu só vejo sentido nisso aí se o seu objetivo for aumentar a quantidade de vagas, né? Mão de obra. Você ter 3 pessoas, onde uma está, eu posso colocar 3. Com 3 dias de folga, logicamente você vai precisar de mais pessoas para fazer o mesmo trabalho. Então, aí aumentar a oferta de trabalho. Mas como isso daí vai ser estruturado, qual que é o custo, não sei, porque não existe almoço grátis, né? Alguém vai acabar pagando a conta. Isso aí vai implicar em aumento no preço do produto ou serviço que está sendo ofertado. Mas vou pegar um exemplo para te deixar a situação mais difícil.
há uma semana e meia atrás, a General Motors falou, não estou vendendo nenhum carro, o negócio está parado, ali o pátio está cheio, vou cortar mão de obra. Detalhe, já haviam cortado turnos. Um turno que era maior já estava operando na metade. Já trabalham menos, já é mais ou menos esse modelo. Só que aí fala, como eu não estou vendendo, eu mando embora, eu desligo da empresa. Não corre esse risco também, quando você, de repente, assim, o deles é um empresário. Aí ele fala assim, bom, eu vou produzir de segunda a quinta. Sexta, já não produzo. Aí ele começa a analisar lá com o encarregado dele, ó, o Marcos Santana, olha, esse trabalha bem, viu? Tá dando conta. E os outros dois? Fica encostado, manda embora. Você pode ter uma grande peneira, Marco, e em vez de você produzir esse efeito que você falou, correta a sua observação, ser o efeito contrário. Exatamente. No Brasil não é o momento. Não. Primeiro você diz, isso daí é para quem está em pleno emprego. Sim. Todo mundo ganha bem. Economia alta. alta. A gente fala isso veio até com a parecido do Domênico De Masi, o ócio criativo, né? Veio até essa ideia de trabalhar menos para trabalhar mais. Ou seja, você desocupa a pessoa, você abre vagas, no entanto a produtividade dessa pessoa, comparada ao brasileiro, é altíssima. No entanto, ela vai ter mais tempo para se divertir. Vai gerar emprego na indústria do entretenimento. Sim. Ou seja, você está incluindo mais gente em geração de riqueza. No caso do Brasil, você não cogita isso, porque o trabalhador brasileiro produz pouco, o mercado interno consome pouco, por causa que tem baixa renda. Quanto mais renda o mercado tiver, mais a gente vai consumir, mais riqueza a gente vai gerar. Ou seja, a gente precisa resolver esses problemas antes. Para daqui a 30 anos, eu vou dar um exemplo quando aqui. todo mundo estiver rico... Eu vou dar um exemplo, sem citar nomes. Deixa eu mandar um abraço para o Fernando Leonardo, né, Virginia? Lá da Panificadora Fora, na Almirante Tamandaré 110, sempre conosco aqui acompanhando. Mas vou dar um exemplo aqui. Meu irmão serve uma grande multinacional da indústria automobilística, de ônibus, caminhões e por aí vai. Ele atende muitos empresários. E alguns empresários veem o seguinte, eu estou com muita conta, muita dívida, economicamente o país está difícil, os custos para você colocar um caminhão na rodovia é muito caro, você tem lá um profissional, esse profissional, enfim, uma série de questões, esse profissional, ele vai ter a remuneração. O empresário, o Marco, ele parou e falou assim, não, eu vou pegar os meus 59 caminhões, eu vou pôr para vender, o que eu arrecadar, vou pegar esse dinheiro e vou embora com a minha família para a Europa, por exemplo, a Portugal. Peraí, o que ele vai fazer com o dinheiro? Porque nessa conversão aí, né, do real para o euro, mais da metade ficou aqui, perdeu. Não, ele simplesmente chega na Europa e ele fala assim lá numa empresa, olha, no Brasil você dirigia caminhão? Não, eu dirigi uma empresa que tinha 100 caminhões. Pô, mas é que você quer ser o motorista? Sim. Tá, então tá bom. Aí ele percebe que todas aquela carga tributária, aqueles problemas do dia a dia, tocar uma empresa, ele não tem mais. Ele agora vai ser empregado em uma empresa onde ele vai receber na faixa e se ele trabalhar, por exemplo, se ele estiver baseado em Portugal, mas ele for para a Espanha, para o Reino Unido, para a Polônia, para a Alemanha, ele pode até ganhar 7, 8 mil euros mês. Vamos fazer uma conversão dele, você que é bom de matemática. 8 mil euros daria quanto em reais hoje? 49 mil reais. Bom, né? E aí, Marco? 50 mil reais. Esse teu exemplo é bom, e eu vou dar um outro exemplo. Pode ser o primo desse cidadão aí, que ele tinha o patrimônio dele, a empresa dele, vendeu tudo, ele não foi para Portugal, ele pegou todo esse dinheiro dele aí, investiu no mercado especulativo, aquele mercado que não produz absolutamente nada, que na prática apenas empresta dinheiro ao governo, para o governo tapar os buracos no orçamento. Sim. Aquela verdadeira bola de neve. Quer dizer, não se produz nada, entre aspas, investidor, ele ganha lucros, dividendos estratosféricos, e o resto do Brasil vê de braços cruzados esse processo de enriquecimento dele. E a conta do governo cada vez mais cara, isso. O rombo dos gastos públicos cada vez maiores, e é um círculo vicioso que a gente não encontra escapatória nunca. E aí a gente vai finalizar o programa, lembrando, a gente começou falando, né, Denis, da região metropolitana da Baixada Santista, mas os problemas começam aqui. Se a gente tiver cidades mais estruturadas, gerando mais empregos, gerando mais renda, consequentemente a arrecadação vai ser maior. Mas não,
A gente tem um modelo político. Qual é o modelo político? O modelo político no Brasil é o pessoal. Eu quero me transformar vereador, quero me transformar prefeito, quero me transformar deputado estadual, federal, governador, para que eu, vamos usar a palavra, vamos usar o singular, para que eu seja bem-sucedido, para que eu esteja perante a sociedade numa postura e a grande maioria acaba pagando. E um recado para o nosso ouvinte que é muito qualificado é a questão de discutir política. Discutir política não é você discutir o político X com o político Y, Justo. com o vermelho com o azul. Discutir política, isso não é discutir política. Isso é torcida organizada, cada um se apaixonou, acha que isso é discutir política. Isso não é. Discutir política é você saber como é que está a escola do seu bairro, o posto de saúde, os hospitais, se o seu vizinho está desempregado, se tem alguém desempregado na casa dele. Se é bom ou ruim privatizar uma empresa pública. Para você poder ajudar. Ou seja, com a política você começa a fazer no seu bairro, cuidando das pessoas do seu bairro, que aí vocês vão, com certeza, eleger pessoas melhor qualificadas, e vocês vão estar melhor qualificados para exigir as coisas do poder público. Então, esqueçam político X, o ex-presidente, o atual presidente, esquece isso. A discussão da política está. Como é que está o desempenho dos professores na educação dos meus filhos? Como é que os meus filhos estão se comportando na escola? Como é que está o atendimento médico no postinho de saúde? Tem 3 médicos de plantão ali que assinaram um ponto, só que só tem um de plantão. É isso aí. Por que isso está acontecendo? Tem que estar os 3. Né? Então as mudanças elas têm que partir da população, cuidando da população. E se preocupar com o vizinho. O vizinho está desempregado? Vamos tratar de arrumar um emprego para o vizinho, porque ele vai... É um problema que gera na sociedade. Não tem dúvida. Você começa a resolver o problema de segurança pública cuidando do seu vizinho. Né? Você começa a combater crime organizado cuidando da sua comunidade. O crime organizado e grandes empresários que crescem do dia para a noite, eles encontram as falhas do governo para poder crescer. Você lembra da fala? Preste atenção no que eu estou dizendo, hein, gente? O Marco deve lembrar, o Marcola, que deu uma entrevista há anos atrás na TV Globo, dizendo o seguinte: por que essas nomenclaturas eu não gosto de falar aqui o nome, mas da área do setor do crime, né? O governo não tomou conta, o governo deu brecha, nós assumimos o lugar deles. Nós acabamos ocupando para tirar a gente agora. Vácuo de poder? Não. E tem a participação também. Quando nós falamos que o sistema democrático é o melhor sistema, é porque o poder emana do povo. Só que o povo ele tem que exercer no dia a dia. Mas você quer ver um exemplo? Cuidando da escola, cuidando da rua, cuidando da infraestrutura, cuidando do emprego do vizinho, cuidando do Você, Denis, participa conosco aqui. O Marco, que já é um amigo da casa como você, em breve vai estar com o seu Marco Zero. A gente está discutindo ideias positivas e não é um blá blá blá. É um norte que a gente está dando para todos nós, desde eu que vos falo, o Marco. Até porque ninguém aqui vai concorrer a nada. Não. Eu vou ser muito franco para você. Ninguém vai carregar a bandeira Não, política. pode me cobrar. Se eu eleito fosse para uma... Vou começar com o pé no chão, né? Vamos começar pé no chão. Fosse eu eleito, Marco, para a Câmara Municipal, eu não duraria lá uma semana. Uma semana não duraria. Outro dia me mandaram uma pergunta assim: Eduardo, vou passar essa pergunta para os dois aqui. O que você achou da vereadora Thelma de Souza, né, que tem uma estima muito grande? Mas peraí, ela está pedindo para que nós temos mais transparência. Aí eu disse o seguinte, assim, ela não deixa de ter razão. Porque por mais que você tenha transparência dos órgãos municipais ou dos órgãos governamentais, seja de qual for o escalão, né, municipal, federal, estadual, é importante. Aí eu disse assim, preste atenção, você tem um município muito bem resolvido? Pode ser que sim, mas quando você fala de um município, vamos pegar Santos aqui, o prefeito Rogério Santos, faz uma reunião, diz para os vereadores, precisamos trazer recursos para investir em macro drenagem. Tá bom. Aí você fala, quanto é isso? Algo na casa aí de 500 milhões de reais, um pouco mais, 542 milhões. E a deputada falou, não, bacana, eu assino, eu concordo, mas eu quero transparência total. Porque isso é o tipo de situação que é o que o Denis falou. A gente vê o dinheiro entrando, o dinheiro saindo, não é aqui uma dúvida em relação ao prefeito de Santos, não é isso. É um exemplo na política nacional. Aqui a gente sabe que as coisas vão acontecendo. Mas, Omar, muita gente vota, e se você perguntar para ele depois de 6 meses quem votou, ele fala,
Não lembro. Exatamente. Não vai cobrar. Essa questão da transparência, de onde vai o dinheiro, como disse o Denis aqui, uma boa escola no meu bairro, num bom ginásio no meu bairro. Nós temos o Sistema S aqui no país. Tá bom, o Sistema S forma um monte de alunos, joga no mercado, e aí? Não tem emprego. Então a gente precisa ter transparência em tudo. Quando a gente fala em transparência na política, transparência no serviço, transparência nessa classe que é a dominante do país, né, Omar? E acompanhar o desempenho dos políticos, seja do executivo quanto do legislativo, acompanhar no dia a dia, não apenas que você falou no diário oficial, não pelo Twitter. Exatamente. Correto. Correto. Não pelo Twitter eles ficam fazendo e não adianta falar assim, o vereador tal apresentou 156 trabalhos, mas aí é indicação para ver o bueiro da rua, é uma placa não sei aonde, é requerimento de não sei o quê, mas em termos práticos, depois foi deputado vagabundo que ia com a marreta quebrar, né? A calçada dos outros. E tem aqueles que resolvem com o perdão da palavra, né? O sujeito vai passar 4 anos, como disse o Marco, pôde lá fazer uma série de projetos, né, e cobrar do prefeito que fossem feitos de utilidade pública, não, mas ele resolve dar uma placa para alguém. Aí essa seria a prova. Ó. Com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro. Só que durante os 4 anos... Ou da medalhinha, né? Tem gente que quando ouviu falar, é uma medalha, mas tem joia nessa medalha, né? Exato. Então, se tiver joia, eu tenho rapidinho. Tem de mútuo na classe política, né? Adoro uma medalha. Gente, quero agradecer demais. Medalha, relógio, joia. Aí já é preocupante, né? E é assim, né, meu amor? E vende relógio, compra relógio, o outro compra por acaso relógio. É cada história que era e é assim, né? Não, mas eu ganhei de presente, por que eu tenho que devolver? Ô, cara, padre, você não veio para cima. Você vê a evolução, antes era chocolate, agora é joia, relógio, né? Mas, ó, o que tem de governante dizendo assim, tem alguma coisa prevista aí para a Arábia para a gente fazer uma visita? Não, então põe, pô. Marca uma visita lá, convida o sheik lá. Vai quando falar que a perseguição nossa, é só comparar o quanto que o Trump recebeu de presente no tempo que ele passou no governo e quanto que o último presidente do Brasil recebeu de presente. É uma disparidade assim de 20, 30 vezes maior que o presidente brasileiro. Qual país é mais importante no mundo, né? Comercialmente? Exato. E cabe a distinção, o que é um presente pessoal de um presente que é dado governamentalmente falando, de um governo para o outro. Que aí é um patrimônio. Nos Estados Unidos vai tudo parceiro. Não passa nem na mão do... É assim, ele vai lá, ele tira foto, ele põe lá, por exemplo, aquele relógio que vai 100 milhões, olha, foi um presente do sheik Marco Santana para o nosso governo, vai lá para o acervo. O sujeito nem põe no pulso para não dizer, tá vendo, colocou ele e foi embora. Não. Ô Marco, vamos ter muita coisa para discutir. Vamos fazer uma parceria aqui, o ponto a ponto com esse Marco Zero, né? É o ponto do Marco Zero, que é importante. Tratar de assuntos, a gente quer deixar a população mais inteligente, mais apta, mais esperta e que ele entenda o princípio lógico. Votar para quê? É importante votar? É importante votar. Então. É escolher o seu futuro. Mas o futuro não é daqui a 100 anos, é o futuro daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, onde eu chegar assim pro deputado estadual Denis Castro, deputado, eu votei no senhor. O senhor lembra, o senhor foi lá que eu pedi voto lá, tem deputado que fala, deu uma dentadura, cesta básica. Mas já não deu o pé de sapato, né? Assim, né? O senhor lembra que eu pedi 10 sacos de cimento, 1000 telhas, o senhor deu também, mas agora eu vim cobrar o resto. Entendeu? Já estou ele aqui. Então, esse é o problema. Não troque o seu voto por um par de sapato, nem por um saco de cimento. Cobra o sujeito de 4 anos. E aí eles não têm a cara de pau de falar assim mesmo, eles falam, volta aí amanhã, volta aí. Isso quando ele consegue encontrar, um abraço, ele para... Está enrolando. Esse daí, dependendo do escalão dele, ele coloca 10 assessores. Aí você fala com o primeiro, os outros 9 você não consegue, você não vai chegar no deputado jamais. Mas nós estamos aqui com o Ponto a Ponto, Rádio Star News, para ajudar. E o Marco Santana, que agora, esse mês, fico muito feliz, né? O Marco que está indo para uma nova fase da vida, uma nova fase como grande jornalista aqui da nossa região. Nós somos de Santos, estamos falando para o mundo inteiro. Marco, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aqui, é sempre um privilégio participar aqui do programa Ponto a Ponto e estou à disposição para as novas oportunidades. E com um pouco de inteligência que a gente acha que tem, né, Marco? Tentar desenvolver a ideia na população. Não queremos aqui ter a premissa de ser donos da verdade, não. Eu costumo dizer que o programa Ponto a Ponto, eu vou pegar assim, parece clichê, mas
nem melhor nem pior, apenas tentar ser diferente, que é o que eu tenho certeza que o Marco está fazendo com o projeto dele também. Estimular o debate, estimular a reflexão, nunca dar aquela verdade absoluta, né? Porque aquelas pessoas desconfiem das pessoas cheias de certezas, né? Com soluções fáceis. Soluções fáceis para problemas complexos. Eu posso chegar com uma ideia pronta aqui, Marco, e vou apresentar para você e para o Denis, de repente na conversa aqui, eu passo essa minha ideia, aí você me passa a sua e eu falo, pô, a tua é melhor que a minha, vamos com a sua. Sim. Nunca esse negócio, aqui eu vou até dizer, aqui é um espaço onde a democracia existe. Eu não preciso concordar ou ele concordar comigo para a gente não virar amigo. Pelo contrário, é o respeito. Então, Marco, sucesso aí com o Marco Zero. Volte sempre, obrigado pelo carinho aqui conosco. Eu agradeço. Ponto. E os nossos muitos ouvintes e milhares de ouvintes, eu fico besta aí, né, Virginia? A gente fica contando os finais de semana. Acho que a gente não merece tanto. 8 meses de rádio, né? Contabilizar, Baixada Santista, olha, eu até nem falo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Amazonas, alô pessoal lá, Manauara, né? Acompanhando ponto a ponto. Nós estávamos aqui com o Emerson há 2 semanas, né, Virginia? O Emerson, que é da Refibras, né? Pergunta do Rio de Janeiro, de Manaus, de Fortaleza. Eu fiquei muito lisonjeado com esse pessoal acompanhando aqui e já são seguidores do programa, eu fico muito feliz. Marco, volte sempre. Obrigado e até a próxima, Eduardo. Bom, eu ia perguntar se já tem, mas é melhor nem perguntar. Ô, Denis, obrigado mais uma vez também. O Denis Ô, Denis, quando a gente fala em educação, você é um mestre, você é um professor, né? Tá difícil também, né? Com essa fase que nós temos na nossa... A gente está na geração nem, né? Nem estuda, né? Nem trabalha, nem quer... Deixa para lá, eu ia falar um palavrão, não pode. Não quer nada, né? Eu vejo muitos professores dizendo que está difícil de lecionar, porque tem alguns poucos que vão interessados em estudar, aprender, até porque trabalham, chegam cansados, mas querem aprender. Mas grande parte não querem mais nada, né? Isso preocupa com relação ao nosso futuro como formadores, né? Eu passei por 10 anos lecionando em nível superior. Esse ano eu passei 2 meses lecionando num projeto do SENAC lá em Praia Grande. E eu não vejo nas minhas aulas eu não vejo desinteresse nenhum. Olha, bacana então. Então eu acho que é uma função do professor também. É uma classe que é uma das mais importantes da economia, mas é função do professor também gerar atratividade para a sua turma, né? Ter sentido o aprendizado, né? Uma educação com sentido. Eu vou dizer que eu me aventurei até, porque estava no programa, até ensinar redação. E eu obtive resultados assim muito bons. Teve uma aluna que na época foi fazendo vestibulinho, eu tirou 80, e elas mal tinham noção, e tudo ali formando já para final do colegial, algumas já formadas, né? Então é um pouco de boa vontade, porque eu não me preparei para ensinar redação, eu não me preparei para ensinar a língua portuguesa. No entanto, eu me preparei para levar eles do ponto zero para o ponto tal, nas aulas que eu tinha que dar esse reforço de alguma coisa para ter um resultado. Me ajuda aí. Então vai um pouco da boa vontade do professor. Eu vejo muito professor que tem muita má vontade de direcionar. Exato. E fala que o salário é pequeno. Mas espera lá um pouquinho, de novo, né? O salário é pequeno por quê? Porque a mão de obra é mal preparada, você tem que melhorar essa qualificação. Vai passar pelo professor, vai passar pela sociedade. Sim. O professor tem que comunicar ao invés de fazer greve. Exato. A greve eu acho que é o último recurso, e ele só deve fazer se os pais apoiarem. Os pais, toda a sociedade tiver. O empresário vai falar, pô, realmente, está faltando aí um laboratório, está faltando aí condição para você ensinar, mas na medida dos recursos que ele tem que ter uma criatividade para... A gente vê muitas pessoas que passaram por bancos de universidade, mas não saíram com a formação necessária. Tem lá o diploma, mas não. Muita gente não tem a famosa educação financeira, envelheceu sem tê-la, né? E às vezes tem alguns recursos e por conta de uma má versação dos mesmos perde tudo. Quem quiser uma assessoria, quem quiser uma prestação desse tipo de trabalho, você como profissional, um economista, pode ajudar. Eu sei que tem muita gente procurando um profissional sério e correto para dizer, eu tenho isso aqui, como é que eu faço para tocar, para ter uma velhice um pouco mais sossegada? Só acessar www.dcinvest.com, entrar em contato, pode mandar a ficha, pode mandar o caso, pode chamar pelo WhatsApp, pode ligar, pode fazer o que quiser, pode aparecer para tomar um cafezinho.
gente recebe, a gente chamou a atenção. E até as perícias também em relação, por exemplo... Perícia contábil financeira e perícia de avaliação de imóveis, né? Isso. Imóveis comerciais, residenciais, patrimônio, inventário, judicial, extrajudicial, nós fazemos também. Estamos vendo uma fase de muitos herdeiros, né? E avós... E 85% dos herdeiros perdem isso, o nossa. patrimônio. Quanta porcentagem? 85%. Olha. No período de 5 anos eles gastam tudo. Por falta de uma orientação correta. Falta de orientação correta também da educação dos pais. Isso. Né? Os Sim, pais não muito prepararam fácil, para né? eles. Conseguiram as coisas muito fáceis. né? Os pais, eles entenderam como é que gerava patrimônio, acabaram não passando para os filhos, então acontece muita falha na educação. Eu vou dar até ideia para o Marco. Eu li um artigo, Marco. O Brasil é um dos países que tem um crescimento gigantesco de pessoas falidas. E se nós não tomarmos cuidado, Denis sabe o que eu estou falando, teremos uma população de falidos. Por isso, nós já vivemos uma região que muita gente vive... É um detalhe do Brasil que a alternância de novos ricos é inédita. É isso aí. No mundo, você tem uma tradicionalismo dos novos ricos. Né? No Brasil, o cara era poderoso, de repente não tem mais nada. Não tem mais nada. Eles alternam muito... É o famoso projeto X. No Brasil acontece esse fenômeno, é esquisito. Projeto X. Era para dar lucro, dividendos, mas ele sobe. Gente, obrigado, Denis, obrigado, Marco. Te deu uma pauta aqui boa, viu? Vou aproveitar. E eu li esse artigo de alguns economistas, fiquei impressionado e o Denis está por dentro. É verdade. 85% de pessoas que recebem de bandeja, né, Denis? Herança com muitos imóveis, pouco tempo depois eles têm. 5 anos, exato. Chega até 5 anos, né? Eles ficam sem nada. Nós vemos aí a má versação, má utilização, até a aplicabilidade dos recursos muito mal feita. Gente, chegamos ao final desse programa 1º de novembro, começando mais um mês aqui pela Rádio Star News, o Ponto a Ponto, com esse brilhante programa aqui, ouvindo essas duas peças importantes da nossa região. O Marco Santana, jornalista, e o Denis Castro, economista, perito e professor também. Vamos embora, Virginia? Vamos embora. Vamos embora. Tchau, e até amanhã com mais um Ponto a Ponto. Tchau, tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.